Jovem. Levanto na madrugada, desperto ao amanhecer. Eu sigo minha jornada, que só eu posso saber. E o que digo é o que me convém, mas também digo que é verdade. Aperte a minha mão, descanse o coração, aceite sua escalada. Lá em cima só você vai ver. E o que digo é o que me convém, mas também digo que é verdade. Abismos levam ao tesouro. Amor é ter você no coração. Abismos levam ao tesouro. Ouro. Amor é ter você no coração. No coração. Muito bem, olá Santa Catarina, estamos começando mais um programa Fala Jovem, sempre numa iniciativa da Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira, em parceria com a TVAL. E hoje nós estamos aqui no Colégio Guru, no bairro do Córrego Grande, em Florianópolis, trazendo os alunos do colégio e principalmente os alunos do terceirão. Isso porque o assunto é muito importante e está ligado a eles, vestibular. Além dos alunos e dos professores e diretores do colégio que estarão presentes com a gente durante todo o nosso programa, nós temos também os nossos convidados e vou começar agradecendo a presença desse músico maravilhoso. Marcão, obrigado pela sua presença. Obrigado. E por estar com a gente aqui, já que a gente também é jovem, né, Marcão? Sim, claro. Faz parte do processo, né? Obrigado, Marcão, vai ficar com a gente, vai ter música até o final e daqui a pouco eu vou contar a tua história também. Valeu, Fábio. Quero agradecer também a presença, primeiramente, da nossa professora de português aqui do colégio, a Karen Neves Olivan. Deixa eu até passar um pouquinho do seu currículo, porque é muito importante para as pessoas que estão em casa conhecer, né, um pouquinho do seu trabalho. É professora de português, é regente da turma do terceirão, né, e pratica aí várias atividades ligadas principalmente ao Enem e ao vestibular. Obrigado pela sua presença, professora. Obrigada, eu que tenho que agradecer pela participação do programa e principalmente por poder dar a voz para o nosso público jovem. E não são poucos, né? Não. Obrigado, professora. Quero também apresentar para vocês um deputado novo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, chegando aí com o seu primeiro mandato, deputado Mário Marcondes, ele que é de São João Batista, na região ali do Vale do Rio Tijucas, mas já está morando em São José, já conhece a região da Grande Florianópolis, foi estudante do Instituto Estadual de Educação, é advogado e agora com esse compromisso de estar na Assembleia Legislativa de Santa Catarina representando o nosso estado. Obrigado, deputado, pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço, né, o espaço, o convite, dizer que é muito bom para toda essa juventude. Espero que hoje aqui a gente consiga trocar ideias, que quem sabe um pouquinho da minha experiência, dos meus cabelos brancos. Obrigado pelo jovem, certo? Sou um jovem deputado de mandato, não um jovem deputado de idade, certo? Mas vamos estar aqui hoje interagindo e espero poder contribuir com todos vocês. Para quem não sabe, o deputado Mário Marcondes foi eleito com mais de 27 mil votos. Ele, como eu disse, veio lá do Vale do Rio Tijucas, mas já está morando aqui na região. E a sua base é interessante, porque a gente quase não tem deputados da Grande Florianópolis e agora chegou um para poder representar a gente. Mas hoje, como eu já falei, a gente vai conversar sobre vestibular. E para a gente começar o nosso Fala Jovem de hoje, eu tenho 3 frases aqui que eu gostaria que vocês pudessem ouvir e depois a gente também vai discutir com a professora, com o deputado. A primeira, que a gente acabou formulando, fala o seguinte: o estudo para o vestibular deve estar conforme o ensinamento de Gandhi, ou seja, viva esse ano como se fosse o último, mas aprenda como se fosse viver para sempre. Uma frase de Félix Tuiuama. Guardem essa frase. A segunda, que é de Confúcio, é o seguinte: escolha a profissão de que você gosta e você nunca terá que trabalhar em sua vida. Essa é muito boa, né? Essa é muito boa, essa frase. E a terceira, você fez o quê?
eu sei, eu fiz vestibular. Mas para quê? Para que você fez vestibular? Eu fiz somente para entrar na faculdade. E, por incrível que pareça, muitos são assim, que precisam do diploma para poder seguir a sua carreira, mas muitas vezes entram na universidade sem saber o que querem e sem saber o que vão fazer. Professora, como é que a senhora avalia essas 3 frases? Realmente, no dia a dia e na vida dessas pessoas, cada uma vai ter que escolher uma dessas para seguir o seu caminho e seu rumo, né? Sim, com certeza. Nós não podemos esquecer que a idade deles para fazer essa escolha é muito cedo, né? Então, o erro é uma possibilidade real. O que nós sempre procuramos trabalhar e avisar aos alunos é que procure aquilo que você acredita ser o mais próximo do ideal. Então, um aluno que é apaixonado por exatas e não gosta de humanas, ele vai procurar os cursos de engenharia, de ciência da computação, de matemática, ele vai ter que procurar alguma coisa que realmente leve ele a se identificar. A gente procura fazer sempre orientação psicológica, pedagógica, semana de profissões, com o objetivo de restringir essa chance de erro, mas ela é real, né? E nós vemos isso na universidade, que vários alunos ingressam, cursam 1, 2 semestres e pedem, muitas vezes, transferência de curso. Então, a gente tenta restringir. Com relação ao que fazer, eu digo assim, faça o que você gosta. Por mais que a nossa realidade, o nosso mundo capitalista nos leve, o próprio sistema econômico, eu preciso ter uma profissão que me mantenha, você pensar em acordar todos os dias para uma profissão que vai te dar o glamour, por exemplo, eu vou fazer uma medicina porque médico ganha bem, né? Essa é uma utopia que ronda. Você vai fazer aquilo ali sem gostar de biológica, sem saber lidar com o ser humano, e aí, de repente, você vai estar fazendo uma coisa forçado. Você não vai ser um bom profissional. Pode até ser que financeiramente não venha dar um retorno já no início, mas a pessoa pode se especializar também, pode correr atrás para que essa escolha, que além de ter sido a escolha de que ela gosta e de que ela vai ter para o resto da vida, ela também se aperfeiçoando, ela faz com que financeiramente possa trazer recursos para dar continuidade a todo esse processo, né? E, deputado, deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. O senhor veio de São João Batista, o senhor é formado em Direito. O senhor já pensava em fazer Direito lá na sua terra, ou quando veio aqui para a região, aqui para a Grande Florianópolis, é que surgiu essa iniciativa, hein? Quando você leu as 3 frases aí, eu estava rebobinando a fita, a 1985, quando eu estava na fila, ali na Praça dos Bombeiros, a CAF, ali fazia fila para fazer a inscrição no vestibular. Eu estava indo na fila e eu iria fazer engenharia elétrica. Porque na época era o que... As engenharias eram o que se destacava. O direito não. E eu, com o medo de não passar no vestibular, eu mudei de fila e fui fazer direito. E fiz direito e naquele ano eu passei para a Univale, em Itajaí, na época ainda FEPEV, depois se transformou em Univale. E daí, ou seja, a minha escolha de profissão foi feita na fila de vestibular. Teve que escolher, chegou na fila, olhou para um lado, olhou para o outro. Exatamente. E acabou optando, mas deu certo, né, deputado? Deu certo. Profissão que, se eu estivesse para fazer o vestibular novamente, faria direito hoje. Não estaria na fila da engenharia elétrica, estaria na fila de direito, até por todas as aberturas de campo e pela minha realização pessoal. Professora, e por que essa escolha do magistério? Olha, a escolha também não foi fácil, né? Essa foi a minha última formação. A minha primeira formação é Educação Física, e eu escolhi Educação Física porque era o curso que tinha mais atividade física, mais saída de campo, e eu não queria ficar em casa, né? Infelizmente, escolhi com 16 anos, eu entrei na universidade. Então, eu entrei muito cedo e fiz um curso que depois eu me formei e falei, tá, e agora? Não quero dar aula de Educação Física, porque vai para a quadra com a bola, não quero ficar na academia, o que eu vou fazer, né? Então, eu resolvi fazer um curso de inglês, acabei que, curso de inglês, então, vou fazer uma faculdade. Aí, fiz letras em inglês. Quando eu terminei, eu falei, bom, mas eu podia ter licenciatura, né? Eu gosto de inglês. Aí, resolvi fazer dupla licenciatura, inglês e português. Acabei que o caminho foi me... Levou para o português. Deixa eu aproveitar também que nós estamos aqui no programa Fala Jovem e falando sobre vestibular, e tem algumas informações que é interessante para vocês também conhecer um pouquinho mais dessa história do vestibular no Brasil, ele que foi instituído
aqui no nosso país em 1911, são mais de 100 anos, né, já de história do vestibular, passou por vários momentos, mas a partir de 1970, na realidade, houve aí algumas alterações que foram inseridas dentro desse processo, como o peso das questões, como o peso das disciplinas, redações, o Enem, o ENAD, e por aí foram se criando aí alternativas para que as pessoas pudessem ingressar no vestibular. Hoje, inclusive, a gente já esteve conversando sobre isso, existem pré-vestibular que você faz pela televisão, né? Tem aqueles pela internet, à distância. Então, hoje você não precisa frequentar um cursinho, você não precisa sair da sua casa, você acaba acessando a internet, que hoje em dia todo mundo usa redes sociais, meios de comunicação, e acaba acessando da própria casa, fazendo um cursinho à distância e ingressando na universidade. Existem, além disso, outras situações que muitas vezes chega a arrepiar para quem está no terceirão, que são os simulados, que são aquele momento que fazem as provas teste dentro dos colégios para saber, de repente, escolher qual é a profissão que vai seguir, né, que vai dar rumo à sua carreira profissional, que não é fácil. Professora, é uma situação que é complicada muitas vezes, a gente discute muito o fato do vestibular, se vai para uma faculdade paga, se vai para uma faculdade hoje que é uma universidade pública, é difícil escolher, ou muitas vezes não tem vaga para todo mundo. O que a senhora passa para os seus alunos, a senhora que coordena aí uma equipe de terceirão, assim, o que a senhora bota na cabeça desses alunos, hein? Olha, a gente traz eles para a realidade. A instituição pública é uma instituição extremamente concorrida, né? Até pela questão de você não ter a despesa mensal aquele valor que é alto, não é um valor baixo. Mesmo que a instituição particular, em muitas das situações, ela tenha um espaço físico, laboratórios, em muitos cursos até de melhor qualidade do que uma instituição pública. E a gente tem um agravante aqui em Santa Catarina, tá? E eu posso falar isso porque eu dei aula em São Paulo e morei muito tempo lá. Aqui em Santa Catarina nós temos um agravante que existe um preconceito com a rede particular de ensino, né? Então, a rede pública, ela te dá o glamour, ela te abre muito mais as portas num concurso público, mas nós temos ensino de qualidade, sim, na rede particular. Então, sempre na escolha, você tem que analisar vários fatores. As condições da família, se essa família tem condições de bancar um curso ou não, porque mesmo com os programas que nós temos, o perfil do nosso aluno da rede particular não se enquadra no programa que nós temos governamental, com exceção do Enem, e ainda assim, excetuando as cotas, que a gente sabe que tem várias categorias. Então, a gente tenta passar para eles que tem que ver a análise da renda familiar, a análise do que o aluno quer, que às vezes o curso tem numa instituição e não tem em outra, então aí ele tem que realmente pender, né? Como, por exemplo, o curso de design, que na UFSC ele tem uma vertente diferente do que nós temos da UDESC, e é diferente da vertente que nós temos, por exemplo, no CESUSC. Então, são 3 instituições que trabalham com linhas de pesquisa diferentes. O que você quer? O que você acha que vai ser o ideal? Então, a partir dali, a gente direciona o aluno. Deputado, o senhor como legislador, o senhor acha que hoje o sistema de vestibular ele está correto? Deveria mudar alguma coisa? Se o senhor tivesse esse poder de modificar alguma coisa, mudaria? Sim, eu vejo que o vestibular, apesar, como você falou, por ser histórico e ainda é um instrumento ainda de seleção, né? Apesar de nós já termos o Enem, eu vejo que nós temos que começar a avaliar um pouco o básico, a educação básica. Quem sabe daqui a pouco, como algumas faculdades hoje já fazem, privada principalmente, através da análise também do histórico escolar do aluno. Ou seja, toda a vida pregressa dele, do fundamental ao segundo grau, para chegar na universidade. Então, eu vejo que algumas mudanças há de se fazer, principalmente para que se comece a dar uma certa igualdade. Certo? Não uma igualdade só a hora que entrar na faculdade, como a professora aqui colocou agora, que a faculdade pública hoje virou mais um glamour do que capacitação técnica de conhecimento. As faculdades privadas, outras universidades privadas, têm cursos maravilhosos, cursos com formação, no qual é de se orgulhar e de se ter como exemplo na pública.
certo? Então eu vejo que o vestibular hoje poderíamos começar com algumas mudanças. Essas mudanças não serão imediatas, não acontecerá de hoje para amanhã. Isso depende de lei, depende da estruturação, da educação como um todo. Vai depender da estruturação. Mas algumas mudanças há de se fazer, mas eu acredito que uma delas, e os números hoje de Enem, né, os números hoje da avaliação da educação no Brasil, está aí estampada nos jornais aí, que as coisas parece estar ficando pior. Então, alguma coisa tem que se fazer, e eu vejo que é no fundamental. E você que está em casa, acompanhando o programa Fala Jovem, é apenas o primeiro bloco do programa. Então você pode ligar aí para o seu filho, para o seu neto, ou você que está fazendo o terceirão, liga aí na TVA, fica ligado com a gente, que a gente vai discutir muito ainda sobre vestibular. Nós estamos aqui no Colégio Guru, no bairro do Córrego Grande, em Florianópolis, conversando com os alunos do terceirão, alunos que também não são do terceirão, mas que já começam aí a se incentivar naquilo que querem para o seu futuro. Então, professora, como é que está, já, apesar de ser começo, né, de ano, assim, como é que fica já o trabalho, já em cima daqueles que vão prestar o vestibular, de repente até fazer um na metade do ano para testar? Vocês já fazem isso também? Já começa a encaminhar um aluno para que possa fazer um teste já, pelo menos, então, digamos, na metade do ano, antes de chegar aquele vestibular do final do ano? Com certeza. Eles, desde o início do terceirão, eles têm todo o material, todas as aulas são preparadas com base nos concursos de vestibular de Santa Catarina. E aí eu falo todos, tanto da rede pública como da rede particular, né? Eles têm simulados, que eles fazem uma média de um simulado por mês, e no meio do ano nós sempre pedimos que eles, a gente não pode obrigar, mas a gente sugere que eles façam as provas do IFSC e da UDESC que tem no meio do ano, até porque o IFSC é de somatória, um padrão muito próximo do que nós temos atualmente na UFSC, e para eles aprenderem a lidar principalmente com o tempo, com a ansiedade. Então, quando você experimenta e não é para valer, é muito mais fácil. E se não chega na hora, você não consegue lidar com o tempo, deixa de fazer 10, 15, 20 questões, como a gente vê com frequência. Aí o aluno diz, ai, professora, eu fiquei nervoso, eu não consegui terminar a prova. Eu falei, pois é, fez simulado, foi tentar fazer por experiência, vamos praticar para diminuir a possibilidade de erro. Então vamos começar a trocar informações. Já tem gente querendo perguntar, não precisa levantar não, pode ficar sentado aí. Como é seu nome? Alberto. Alberto, qual é você está no terceirão já? Sim. Então fala, jovem, a sua pergunta. Eu gostaria de saber a opinião um pouco mais detalhada do deputado em relação ao sistema atual de cotas. Desculpa. Bem, isso aí é um assunto que toda vida que se coloca, principalmente vindo dos alunos que estudam em colégios particulares, a cota é autorrepelente. Então, nós vamos fazer o seguinte, deputado. Nós vamos fazer o seguinte, como esse assunto é um assunto complicado e a gente vai precisar de bastante tempo para discutir isso, a gente vai para um pequeno e um rápido intervalo comercial. A gente vai com a música do nosso Marcão querido, vai tocar um som para a gente, e na sequência, no segundo bloco, a gente vai responder a tua pergunta, jovem, e para que a gente possa discutir também bastante sobre esse sistema de cotas. Daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Fala Jovem, aqui na sua TVA. Conte seus segredos, fale para mim, não esconda nada, não esconda nada. Cê tá na minha frente e sei que tá afim, não esconda nada, não esconda nada, fale para mim. Nós todos somos muitos aqui nesse lugar, a festa tá irada, não tá faltando nada. Você aqui em frente e sei que tá afim, não esconda nada, não esconda nada, fale para mim.
olhos nos olhos, minha boca vai buscar você. Olhos nos olhos, vamos além do olhar, vamos além, eu quero te tocar. Você aqui em frente, e sei que tá afim, não esconda nada, não esconda nada, não esconda de mim, fale para mim, fica comigo aqui. É isso aí, estamos de volta com o programa Fala Jovem, sempre numa iniciativa da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, em parceria com a TVA. E hoje nós estamos aqui no Colégio Guru, no bairro do Córrego Grande, em Florianópolis, conversando com os alunos do terceirão, outros alunos, professores, os nossos convidados, sobre um tema que é muito importante, sobre vestibular. E esse foi o som do Marcão. Marcão, que daqui a pouquinho vai continuar com a gente, vai tocar mais música, e daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ele. O Marcos, o nosso grande músico, convidado de hoje do programa Fala Jovem. E eu quero lembrar para você, você que está em casa, você que está sintonizado com a gente aí na TVA, olha, lembrando, se você quer levar o programa para a sua cidade, você pode fazer o seguinte, entre em contato com a gente nesse telefone aqui, ó, 0 operadora, código 48 3221 2890. Anota aí, ó. 0 operadora, 48 é o código aqui de Florianópolis, 3221 2890. Ou você pode também entrar no e-mail, manda um e-mail para a gente, produção, que é producão, né? Não tem o cedilha, @alesc.sc.gov.br. Manda um e-mail para a gente e a gente vai levar o programa Fala Jovem até a sua cidade. Estamos também com os nossos convidados, a professora Karen, o deputado Mário Marcondes, e eu quero voltar falando sobre cota, né? Agora há pouco o Alberto, né, fez uma pergunta. Alberto, repete para a gente, fala jovem aí, qual foi a pergunta que você fez aí para os nossos convidados? Eu gostaria de saber a opinião mais detalhada do deputado em relação ao atual sistema de cotas. Agora sim, deputado, vamos desenrolar aí essa situação. Primeiro, parabenizar o Alberto pelo abordar o tema, que eu tenho certeza que esse tema seria abordado aqui, eu não teria a menor dúvida disso. Até porque, como bem colocado, pela produção, quando se fala em vestibular, lá veio o tema cotas. Mas eu vejo que, primeiro, a função pública é ter uma educação de qualidade. Começamos por aí. A igualdade entre nós, a quebra do racismo, isso a gente já tem eliminado no dia a dia nosso. Então eu vejo que, primeiro, o poder público tem que fazer a parte dele, ter uma educação de qualidade. E isso nós vamos levar alguns anos ainda, tendo em vista tantos anos que se passaram e tão pouco que foi feito. Os nossos números, 500 mil pessoas, só na redação já ficaram. 527 mil. 527 mil. Só nas redações. Então eu vejo assim, ó, o sistema de cota, eu acho que ele, nesse ponto, para mim, ele tem que ser mantido, mas o poder público tem que fazer a parte dele, para que tenha igualdade de condições, porque a hora que chega na faculdade, tanto o aluno do colégio particular como do colégio público tem as mesmas condições de disputar aquelas vagas. Antes de eu perguntar para a professora, a gente tem pergunta aqui. Deixa eu ver essa menina que está na ponta aqui, você pode falar bem alto no microfone. Qual é o seu nome? Gabriela. Você está no terceirão, Gabriela? Ainda não. Mas vai chegar. Fala, jovem. Eu gostaria de saber a opinião do deputado sobre a retirada do vestibular e você deixar só o Enem. O que você acha, deputado? Foi o que nós colocamos no início, né? O vestibular, acho que já ele está vindo ele está vindo para, eu vejo, para se acabar. Essa é bem a verdade, né? Ou seja, novos mecanismos através do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação dos Estados, acho que tem que vir. E uma delas seria, como avaliação, seria o histórico escolar, certo? Mas daí voltamos. Se nós não tivermos uma educação capacitada, pública, isso vai estar sempre no lado da desigualdade. Professora, eles questionam muito a senhora, tem muitas dúvidas com relação a esse sistema de cotas,
E, na sequência, eu queria que a senhora falasse também sobre como é que trabalha em cima do Enem. Então, vamos dividir aí. Primeiro, com relação às cotas. A maioria deles sabem o meu posicionamento sobre isso, né? E, deputado, deixo para você consertar o nosso problema, porque eu enxergo isso como um grande problema. A cota, ela só é vantajosa se ela for uma cota social, por uma pessoa que veio que é oriunda de uma família que não tem estudo, não tem condições e que ele precisa de um suporte. Cota para cor, para raça e para a escola pública, me desculpa, mas eu sou contra. A escola pública é problema do nosso sistema político. Então, a escola pública ela tem que vir desde a base com todo o seu suporte. E ela o que vem acontecendo, a minha visão a respeito do governo sobre isso, é que ele vem colocando remendos com o passar dos anos e não se resolve o problema, né? Acredito que em 10, 15 anos conseguiria se resolver, e isso não acontece. Então, se você tem uma educação de base, você trabalha de igual para igual, não interessa a cor ou onde você estuda. E aí nós temos ainda um outro problema. O aluno que hoje, quando a vaga cota para a rede pública era para quem fez todo o ensino fundamental e médio na rede pública, é diferente, porque esse aluno já começou na rede pública. Ele tem uma defasagem real. De 3 anos para cá, o que nós nos deparamos na rede particular de ensino, e eu falo isso de várias escolas aqui de Santa Catarina, é com uma evasão do 9º ano para a rede pública de ensino, porque os pais preferem que o filho estude na rede pública e tenha a chance de concorrer também pelas cotas da rede pública, até porque a nota de corte é mais baixa, né? E aí ele paga, então, um cursinho de suporte para o filho paralelo. E esse filho vai concorrer com as cotas. Então, essa cota, ela, na minha opinião, não funciona. Tem que ser uma cota realmente social, por renda familiar e por segmento. Com relação ao Enem, eu enxergo um outro problema aí. O Enem surgiu como Exame Nacional do Ensino Médio para avaliar o sistema de ensino e não para substituir o processo de ingresso nas instituições. E hoje ele é um vestibular. Não adianta dizer que é só um ensino da rede pública, da rede particular, que não é. Ele é um vestibular. Claro que com o Enem a gente acaba tendo a ideia, a intenção de que o ensino público está melhorando, né? Contudo, o que nós vemos hoje é o Enem também trabalhando com o sistema de cotas e uma migração de pessoas, principalmente da nossa região norte, centro-oeste, nordeste, as populações que têm um ensino mais precário ou que têm um lugar com pouca probabilidade de ingresso no mercado, querendo vir para o sul. E aí o nosso aluno fica sem essa vaga. E o nosso aluno não vai para fora, mas o outro vem para cá. Então, esse ano, o Enem fez uma coisa muito legal pela primeira vez. Tá? Uma coisa que eu comentei ontem com os alunos em sala de aula. Ele fez uma lista de espera, aqueles 100 alunos que compõem a lista de espera, eles disseram que os alunos tinham que se apresentar munidos de documentos que comprovassem o término do ensino médio. E esse, para interesse de lista de espera. De um grupo de 100 alunos, compareceram 7. Por quê? Foi muita gente de fora. E aí eles ficam pensando, eu vou para uma lista de espera, eu não vou pegar um avião, não vou pegar um ônibus, eu não vou até lá, para correr o risco de não ser chamado. Então, neste momento, pela primeira vez, eu acredito que a gente teve a gente priorizou o nosso aluno de Santa Catarina. Mas foi a primeira vez. Deputado, lei 12.711, que é a lei das cotas, eu vi que ela respondeu, o senhor ficou agoniado para a tréplica e para a réplica. Não, assim, o que é que eu vejo, professora? Primeiro que estamos na mesma linha. Primeiro, capacitação do estudo público. Segundo, adequação do sistema, de como fazer ele funcionar. Quando eu falei em público, eu quero falar público/social, sem sombra de dúvida. A gente tem esse critério para fazer com que as pessoas que têm menos condições consigam chegar numa disputa de um vestibular em igualdade de condições com quem teve todos os estudos.
essas manobrinhas de sai daqui, pula para cá, isso é bem jeitinho brasileiro. Não adianta. Então, assim, ó, quem é que tem que fazer isso? É o poder público. O governo, o presidente da República, através dos seus órgãos, fazer com que isso não possa acontecer. Ou seja, que quem possa entrar na cota seja aquele que entrou lá na crechezinha, lá no início, lá no município, e vem até a 9ª, completando o 2º grau, na escola pública. Daí sim nós vamos falar em cota justa e social. Então, quero só dizer que corroboro com tudo que a senhora falou e concordo plenamente. Só para complementar. Claro, faz parte. E aproveitando que a gente está falando de vestibular, a nossa equipe foi até a Universidade Federal de Santa Catarina conversar com os alunos que já estão lá na universidade fazendo, aí, escolhendo o seu curso, para falar um pouquinho de o que eles acham do vestibular, o que passaram e o que pode ser feito de mudanças dentro desse sistema. Vamos ver como é que foi essa reportagem lá na UFSC. Engenharia Civil. Eu sempre quis fazer esse curso desde criança. Ciências contábeis. Odontologia. Eu faço serviço social. Tô fazendo design. Eu quero trabalhar na área de jogos e eu acho que era o mais perto, assim, da área que eu queria. Tô fazendo bacharelado e licenciatura em História, que eu quero ser professor, talvez daqui da faculdade mesmo. Faço psicologia. Eu escolhi quando eu tinha 16 anos. Acho que foi porque eu achava que eu ia estudar coisas legais. Mais legais que o que se estuda no ensino médio. Biologia. Direito. Tô fazendo matemática e computação científica. Escolhi porque, na verdade, eu tenho afinidade com matemática. Eu faço psicologia. Eu queria filosofia a princípio, mas aí escolhi alguma coisa mais pragmática, assim. Odontologia. Direito, para entrar para a Polícia Federal. Medicina. Jornalismo, porque eu gosto da área de comunicação, cultura, arte, acho que envolve mais ou menos tudo isso. Meu nome é Edith Kravulski. Eu sou professora aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e ocupo nesse momento a presidência da COPERV, que é a Comissão Permanente do Vestibular da UFSC. Essa comissão, ela existe desde 1970, é um dos órgãos mais antigos, talvez, da nossa universidade. Ela é formada por professores e por técnicos administrativos da instituição e a principal responsabilidade dela é realizar os concursos vestibulares da instituição. Embora o vestibular seja só sempre, né, nos finais de ano, esse processo envolve um grupo que é pequeno, mas que trabalha durante todo o ano, organizando desde do processo logístico relacionado ao vestibular, contato com as instituições aonde nós fazemos as provas, organização de bancas para elaborarem as provas, toda a parte do sistema informatizado para que depois tudo seja feito online por parte dos candidatos, todo o processo de divulgação do processo vestibular. Então nós já começamos agora, por exemplo, com a divulgação das obras literárias para o vestibular para ingresso em 2016. As provas, elas são elaboradas por bancas, formadas por professores, não necessariamente só da UFSC, envolvendo professores do ensino médio, porque o nosso vestibulando vem do ensino médio, então para observar essa equivalência, né, de conteúdos, mas absolutamente sigilosa a composição das bancas, né? Recado para os vestibulandos. Bom, o vestibular, como a própria etimologia da palavra significa, vem de vestíbulo. Vestíbulo é uma passagem estreita, né? Então, de fato, é um momento que costuma ser ansiógeno para a meninada, porque eles têm que concorrer com pessoas que estão estudando como eles, que estão buscando essa vaga no ensino público, né? Porque não é qualquer instituição, é uma instituição pública e uma das melhores do Brasil, sem sombra de dúvida. Então, qual é o recado? Tem que estudar. Tem que estudar com organização, tem que estudar com tranquilidade, né? Então, eu diria, em síntese, que por um lado tem que estudar e por outro tem que se preocupar com aquilo que a gente sabe que é a escolha profissional, né? Qual é o curso que eu vou fazer para que depois haja satisfação, tanto pela aprovação quanto por gostar do curso no qual ingressou.
Números. Último vestibular. Aproximadamente 34 mil inscritos, aproximadamente 3 mil isenções de pagamento de taxa de inscrição, 6.511 vagas, né? 5 campi. Hoje a UFSC não é mais só UFSC Florianópolis, né? Nós temos aí mais 4 campi espalhados pelo estado, 98 opções de cursos, muitas oportunidades de estudar depois via Ciência Sem Fronteira, via projetos de pesquisa e extensão, de intercâmbio estudantil. Então, de fato, muitas oportunidades para que os estudantes venham estudar na UFSC. E vocês puderam ver, né, nessa matéria que a gente produziu na Universidade Federal de Santa Catarina, que não é fácil produzir e organizar todo esse processo de vestibular, que é o assunto do Fala Jovem de hoje, que a gente veio até o Colégio Guru conversar com os alunos, com os professores, com os nossos convidados, porque é um assunto que, quando chega aí no terceirão, é a primeira coisa que vem à cabeça. O que vamos fazer para levar a nossa carreira para frente? Qual será a escolha certa? Será que vamos escolher pelo que a gente gosta? Será que vamos escolher pelo dinheiro? E é isso que os alunos estão discutindo hoje. Professora, a gente se falou muito com relação a cotas, se falou com relação também ao Enem. Como é que está a senhora nota que, quando conversa com os alunos, assim, tem alguma preferência de algum curso? Eles optam mais, como a gente falou, do que gostam, ou ainda continuam preferindo aquilo que vai financeiramente lhe trazer mais retorno? Como é que a senhora vê isso, já que a senhora coordena esses alunos do terceirão? Olha, atualmente, a gente, pelo trabalho que a escola faz, que eles têm um trabalho de orientação, de conversa com vários profissionais, eles acabam escolhendo aquilo que eles acreditam ser o ideal. Tá? Então, por exemplo, o que acontece é, eu quero fazer engenharia, eu acho que é mecânica, não tenho certeza, eu gosto também da elétrica, mas eles sabem o que eles querem, pelo menos eles estão no caminho certo. São pouquíssimos que a gente escuta assim, eu quero fazer porque eu quero ganhar dinheiro. São poucos, então? São poucos. Que bom, né? Que bom, né, deputado? Que bom. Faz parte, né? Mas bem que o dinheiro também é a sobrevivência, né? Se puder conciliar os dois, melhor ainda, né? Fazer curso superior só para ter hobby não dá também. Não adianta, né? A gente cresce, as necessidades vêm, as finanças vão vencendo e a gente precisa sobreviver na vida. Daqui a pouco estão casando, constituindo famílias, montando patrimônio. Então isso também tem que ser meio que um somatório também. Essa é bem a verdade. Juntar o útil ao agradável. Exatamente. Eu, por exemplo, assim, nos meus filhos, eu nunca influenciei. Meu menino faz direito, a minha menina está fazendo vestibular para medicina. Nunca opinei, só faço o que quiserem, certo? Mas a gente sempre orienta de que também, queira ou não queira, tem o passo para frente, né? E que a segunda frase do início, eu acho que fala tudo. Quando você escolhe um bom curso, você não trabalha. Você vai curtir ele, você vai fazer ele com realização e gratidão. Então isso também tem que estar conciliado. Porque você também fazer o que gosta e estar com o bolso vazio também, certamente com o teu humor para ir para aquilo que você gosta não vai ser tão bom assim. É verdade. Vamos conversar com os estudantes aqui do Colégio Guru. Tem mais pergunta aí na plateia? Quem é que está com o microfone aí? Qual o seu nome? Meu nome é Laís, bom dia. Eu queria saber do deputado o que ele acha do sistema de cotas, sendo que eu pesquisei que muitas vezes a instituição pública recebe uma mensalidade por aluno por mês e muitas vezes chega a ser superior à mensalidade que a gente paga. Eu queria saber aonde está sendo investido e por que eles recebem a cota, sendo que muitas vezes acabam recebendo um ensino que deveria ser como o nosso. Está na Constituição que igualdade perante a todos. Por que as cotas? Bem, eu acredito que o que esteja falando seja bolsa de estudo. É investimento, né? Investimento, bolsa de estudo. Bem, acho que a bolsa de estudo, para mim, deveria ser o mesmo regulamento das cotas sociais. Ponto. Certo? Não ser para beneficiar A, B ou C, e muito menos beneficiar a instituição. Tem que beneficiar o aluno. Eu, por exemplo, sou advogado da Associação Brasileira e Catarinense de Alunos de Ensino à Distância. No ano passado, agora 2014, eu ganhei uma ação judicial contra o governo do Estado para que os alunos de ensino à distância também tivessem direito à bolsa de estudo.
pelo artigo 170. Só qual é que são 120 milhões ano. Só qual é o regramento ali? Das instituições privadas, 10% só. O resto, sistema ACAF. O que tem que fazer para mudar isso, hein, deputado? Lei. Tem que mudar a lei. É um dos primeiros projetos que eu tenho hoje, já na Assembleia, para mudar essa distribuição. Obrigado, deputado, professora também. A gente agora vai mais um breve intervalo aqui no nosso programa Fala Jovem. Lembrando, tá, gente? Você que está sintonizado aí, não sai daí. Nós temos ainda mais um bloco. Vamos falar ainda muito sobre vestibular. Estamos hoje aqui no Colégio Guru, no bairro do Córrego Grande, em Florianópolis, conversando com os alunos do terceirão, professores e especialistas. E agora a gente vai mais um pouquinho com o som dele, né, Marco Aldino, o homem que faz sucesso, polivalente, é de tudo um pouco, e daqui a pouco eu vou contar essa história. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Fala Jovem. Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera daí. Essa é pra galera escutar, pra galera pensar, pra galera agir. Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera daí. Essa é pra galera escutar, pra galera pensar, pra galera agir. Pense muito bem no que você faz, o tempo não volta atrás. Pense muito bem no que você vê. É isso que é o mundo pra você. Pense muito bem no que você tem. Você não é pior do que ninguém. Pense muito bem no que você é. É isso que define quem tu é. Pense muito bem, mas faça também. Assovie para a sorte que ela vem. Faça pra ganhar, mas não faça sem pensar. Você acaba dando chance pro azar. Pense mais, faça porque nada vem de graça. O que a gente come é o que a gente caça. Não reze pra santa porque não adianta. O que a gente colhe é o que a gente planta. Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera daí. Essa é pra galera escutar, pra galera pensar, pra galera agir. Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera daí. Essa é pra galera escutar, pra galera pensar, pra galera agir. Pense muito bem no que você faz, o tempo não volta atrás. Pense muito bem no que você vê. É isso que é um mundo pra você. Pense muito bem no que você tem. Você não é pior do que ninguém. Pense muito bem no que você é. É isso que define quem tu é. Pense muito bem, faça também. Assovie para a sorte que ela vem. Faça pra ganhar, mas não faça sem pensar. Você acaba dando chance pro azar. Pense mais, faça porque nada vem de graça. O que a gente come é o que a gente caça. Não reze pra santa porque não adianta. O que a gente colhe é o que a gente planta. Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera daí. Essa é pra galera escutar, pra galera pensar, pra galera agir. Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera daí. Essa é pra galera escutar, pra galera pensar, pra galera agir. Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera daí. Essa é pra galera escutar, pra galera pensar, pra galera agir. Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera daí. Essa é pra galera escutar, pra galera pensar, pra galera agir. Tá aí, coisa linda. Marcos Aldino, nosso convidado de hoje, músico, no programa Fala Jovem. Voltamos a falar de vestibular. E hoje, aqui no Colégio Guru, no bairro do Córrego Grande, em Florianópolis, com os alunos do terceirão, professores, especialistas, convidados, deputado Mário Marcondes, a professora também Karen, aqui que coordena os alunos do terceirão, e como eu disse, o Marco Aldino, né? Porque o nome de música assim, sempre tira um S, eu boto um W, eu tiro um Y. É, mas o meu não é o nome artístico mesmo. É o teu profissional Aldino, mesmo, esse ficou. Eu sou um só, não sou dois Marcos, eu sou um Marco. Um Marco só. Daqui a pouquinho a gente vai contar a tua história. E já vamos direto para a galera, porque eu sei que tem pergunta por aí. Quem é que está com o nosso microfone volante? Está por aqui? Levantou? Qual é o seu nome? Maria Eduarda. Qual é a sua série, Maria Eduarda? 2º ano do ensino médio. Está quase lá. Fala, jovem. Já foi falado nesse programa várias vezes
que o ensino público deve ser melhorado e que deve se fazer projeto para esses alunos entrarem mais capacitados na universidade. Mas que projetos são esses? Que projetos têm que ser desenvolvidos para melhorar o ensino público? Fala, deputado, que tipo de projeto? Bem, eu acho que inicialmente começa pelo salário dos professores, já começa por aí, o primeiro ponto. Ou nós vamos ter profissionais capacitados para educar, ou então nós vamos ficar no dito quebra-galho. Né? Vamos voltar aqui um pouquinho ao projeto de lei que tem hoje, tramitando, que não chegou na Assembleia ainda, que vai chegar na Assembleia, que a situação é referente aos ACTs e também aos profissionais da rede de ensino, quanto a salários, aposentadorias, hora-aula e todos os outros auxílios e os penduricalhos que tem dentro da legislação, principalmente vinculado a salário dos professores. Vai começar tudo de novo, mais uma briga com a situação, por exemplo, dos ACTs, que são aqueles contratados somente para o ano e tal, porque o Estado pretende pagar de conformidade com a hora-aula dada. Ou seja, você está sendo contratado para 20 horas aula. Se você der 12 horas aula, você vai receber por 12 horas aula. Começou já, ninguém quer. Então, assim, ou nós vamos investir pesado, os professores, também na estrutura. Né? Tivemos recentemente no bairro Bela Vista, São José, pegou fogo numa escola, com os alunos todos lá dentro. Ou seja, se nós olharmos hoje, nós fizemos um levantamento no Estado e no Brasil. De vez em quando a gente vê reportagem, por exemplo, do Nordeste, né? Aquelas crianças lá dentro de sala de aula lá que tá louco. Não tem vontade de ir para a sala de aula aprender, e muito menos um professor com um salário desse tamanho ter vontade de ir para a sala de aula educar. Certo? Vamos lá. Tem mais pergunta na galera aqui? Deixa eu ver. Está de novo aí? Fala, jovem. Deputado, eu até peço desculpas por voltar ao assunto de cotas, mas algo na sua última resposta em relação ao assunto me deixou um pouco intrigado. Eu gostaria de um melhor detalhamento em relação ao que foi falado. O senhor disse que deveriam existir somente as cotas justas, que seriam as cotas sociais. Então, em sua opinião, as cotas raciais são injustas, não devendo existir. Não, eu não falei falta de ser justa ou injusta. Né? Não vamos ser 8 ou 80. Né? Não é isso, certo? Mas que sejam cotas que a gente possa efetivamente fazer uma avaliação e ter a separação, ter uma reserva de vaga para quem efetivamente necessite. Não importando se tem deficiência física, se é negro, ou se é pobre, ou se estudou em colégio público. Que a gente tenha isso de forma regrada. E daí eu volto aqui para a responsabilidade do poder público, de fazer um regramento que seja justo. Não interessa se é preto rico ou se é preto pobre. Se é preto, entra na cota. Então, acho que isso aí não é justo. Isso não é justo. Seja justo que tenhamos uma reserva técnica de vaga para efetivamente quem precisa. Professora, o que a senhora avalia dessa resposta do deputado? Eu acredito que vai além da reserva técnica de vaga, porque hoje a gente tem um sistema de cotas que coloca o aluno lá e não permite a saída dele. Tá? Não adianta o aluno veio do ensino da escola pública, ele não teve um ensino de base bom, a gente dá cotas e joga ele na universidade, porque é isso que acontece. Esse aluno é largado numa universidade, não dá conta nem das leituras complexas, não dá conta de uma língua estrangeira, não dá conta das exatas, e aí você não tem uma monitoria, você não tem um apoio, você não tem um suporte, e esse aluno acaba desistindo. Ele reprova o primeiro, às vezes chega a terminar o segundo e reprovar, e ele acaba com o que nós vemos hoje, por exemplo, numa turma de 50 alunos, e eu posso falar porque meu filho está na 7ª fase de engenharia, né, na UFSC, ele entrou numa turma de 50 alunos, hoje eles são 13. E aí eu ainda faço um outro questionamento com relação às bolsas. A questão da Laís, eu acredito que não foi com relação à bolsa do aluno, eu acredito que foi com relação ao investimento que é destinado à educação de base, como a gente tem, e foi isso que eu acho que você pesquisou, que 980 milhões foram destinados às escolas públicas para investimento nesses alunos. Então, o aluno não paga a mensalidade, mas a escola recebe aquela verba
Para onde vai essa verba se ela não vai para o professor, se ela não vai para a estrutura e se ele não tem a base para disputar de igual para igual? E ela tem essa visão porque ela está num colégio pago, ela paga basicamente a mesma coisa que está sendo investido e quando ela olha do lado da casa dela tem um colégio caindo aos pedaços, mais ou menos por aí, né, professor? É por aí. É verdade. Está ficando bom. Tem mais aluno aí querendo fazer pergunta no Fala Jovem. Como é seu nome? Olivia. Que série você está, Olivia? Eu estou no terceirão. Então fala, jovem. Eu queria perguntar para o deputado o que ele acha do salário dos professores, porque muitas vezes pessoas desistem da faculdade na área da educação para educar as pessoas por causa do salário, porque não tem como se manter com um salário desses. Eu sei disso porque boa parte da minha família é professora e eu quero ser professora. Deputado, o senhor estava falando sobre isso, né? Falou anteriormente, mas é legal, mais uma vez, falar sobre o que o legislador pode fazer, já que a gente tem um piso nacional e, às vezes, a Assembleia daqui tem um outro piso. Como é que vocês vão trabalhar isso, hein? Foi exatamente isso que eu falei sobre a lei estadual que está sendo encaminhada para a Assembleia, não chegou ainda. O secretário de Estado está fazendo hoje um tour, vamos dizer, em todo o Estado de Santa Catarina, passando aos professores, aos sindicatos e tal, para ajustar um pouco o salário. Só que a defasagem vem de tantos anos que qualquer muito que possa se dar hoje sempre vai ser pouco. Certo? A defasagem e a falta de valorização do profissional da educação. A exemplo, por exemplo, vamos traçar um paralelo aqui, a exemplo do pessoal da saúde, certo? Que são dois pontos básicos, né, de qualquer sociedade, educação e saúde. Segurança e tal, vem de acordo com a educação também, e assim vem, tudo vem partindo da educação. Então, assim, o salário é baixo, eu não sei de que forma isso vai ser ajeitado, isso vai ter que começar, ter um escalonamento para que, quem sabe, tenha reflexos positivos daqui a 20 anos, daqui a 25, daqui a 15 anos. Mas, como a professora aqui muito bem colocou, alguém tem que começar a dar o pontapé. E eu acho que com essa lei vai começar a se ajustar um pouco, a valorização do profissional vinculado ao salário. Professora Karen, como é que a senhora vê essa situação? A questão salarial na rede pública, ela é uma questão extremamente fundamental. Eu falo isso porque eu já trabalhei na rede pública e eu optei por não seguir a carreira na rede pública para vir para a rede particular por uma questão salarial. Faço o que eu gosto, mas também preciso me sustentar. E me sinto muito melhor assim, por isso até que eu falo, façam o que vocês gostam, mas invistam para que vocês possam ter o mínimo de conforto que a vida pode oportunizar a vocês. Com relação aos colegas da rede pública, e como o deputado chamou os penduricalhos do salário, o salário deles é um salário absurdamente baixo. Ele não chega ao medíocre, né? A média que a gente espera. Ele é baixo. E aí eles enchem de bônus, esses bônus não compõem para a aposentadoria, esses bônus não compõem parte integrante do salário. Então, talvez, deputado, seja esse o ponto de início, passar todos os penduricalhos a salário efetivo e depois a fazer uma reestruturação de ser uma profissão como outra qualquer e que você tem, sim, o mesmo direito de receber aquilo, até porque é o professor que forma todas as outras profissões. E mais, além de ser o professor que forma todas as outras profissões, é ele que acaba sendo responsabilizado e, hoje em dia, até está recebendo aquele atributo da família por parte da educação, e aí eu não falo do professor enquanto quem ensina, mas eu falo quanto quem educa também, né? Nós somos responsabilizados e recebemos uma carga gigantesca, e o que acaba acontecendo é que o governo não valoriza esse profissional. Vamos lá, e está ficando bom. Tem mais pergunta na galera aí, como é seu nome? Henrico. Henrico, que série você está? Eu estou no terceirão. Chegou no terceirão, fala, jovem. Então, a economia do Brasil está muito frágil. O que me garante que, daqui a 4 anos, quando eu terminar a faculdade, vamos dizer, eu vou conseguir entrar no mundo do trabalho aqui no Brasil? Como é que a gente pode falar sobre isso, professor? Bem, aliás, deputado. Posição particular, você bem falou, né, daqui a 4 anos o que vai acontecer? Bem, olha, o país, eu acho que vive um momento muito delicado, né? E esse momento delicado foi criado, sim, e aqui estamos nós assumindo a culpa, tão grande culpa, né, pela classe política, né? A estabilidade, a economia de qualquer país está vinculado ao retrato da sociedade, que a princípio, e deveria ser, o político. Então, eu te digo assim que nós, primeiro, eu vejo
vamos ter um ano muito complicado na economia. Eu também sou empresário, certo? Então, assim, o que é que vai selecionar lá na frente? É quem efetivamente for bom de mercado. Aquele que vai entrar na faculdade para sair com um canudo embaixo do braço, sem capacitação técnica, sem conhecimento e sem esforço, certamente que o mercado de trabalho vai estar cada dia mais restrito. Então, o que é que eu digo a vocês? Estudem, façam uma faculdade com vontade, com gosto, aprendam. Além dos bancos da faculdade, vocês devem aprender muito mais, tudo no que estiver em volta daquela profissão que vocês escolheram. Professora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, que antes de eu vir apresentar o programa, eu li sobre bastante coisas sobre vestibular, e uma das coisas que eu tenho notado e que a gente vem falando a cada dia que passa, a cada mês que passa, é sobre meio ambiente. Como é que estão as profissões ligadas ao meio ambiente? A gente vê muito aí falar sobre agora a falta d'água, daqui a pouco a gente vê muito sobre problemas de saúde pública. Como é que se trabalha, assim, se tem pensado, se fala isso, os alunos comentam alguma coisa com relação ao meio ambiente em geral, profissões que possam mais tarde lidar com isso? A gente sabe, por exemplo, eu quero fazer o magistério, será que sendo professor eu posso ajudar no meio ambiente? Eu quero ser médico, será que na medicina eu vou ter alguma maneira de poder lidar com o meio ambiente? Vocês trabalham em relação a isso, professora? Olha, todas as profissões, se você for pensar, ela tem o trabalho de conscientização. Então, você, tendo consciência do que você pode fazer no seu ambiente para melhorar o sistema, porque nós dependemos desse nosso sistema, nós dependemos do planeta até saudável para nos mantermos, isso sim é trabalhado como consciência. Agora, a gente tem uma grande procura, uma ascensão pelas profissões próprias que lidam com questão de saneamento básico, as engenharias ambientais, engenharia florestal, são cursos que estão tendo uma maior procura. A engenharia de petróleo, que a gente sabe que hoje é um dos cursos mais concorridos que a gente tem na UDESC, até pelo próprio estudo do pré-sal e de tudo que a gente vem, toda a crise que a gente percebe que está acontecendo. Uma procura que foi até surpresa, ano passado nós começamos a ter alguns alunos prestando vestibular, escolhendo cursos de licenciatura, com o objetivo de mudar essa educação que nós temos hoje. Então, a gente começa, eu acho que, tratando do ambiente em que nós estamos inseridos, para depois pensar no planeta como um todo. E a gente já tem essa mudança nos alunos desde o ano passado. E vamos, então, à nossa última pergunta do programa Fala Jovem de hoje. Onde é que está a nossa... Quem é que vai perguntar por aqui? Está aqui na frente. Como é seu nome? Júlia. Júlia, você está aqui, série, aqui no colégio? Terceirão. Chegou no terceirão. Fala, jovem. Minha pergunta para a professora Karen, eu queria saber, se eu fiz vestibular para um curso e eu passei e eu não gostei e eu quero fazer outro curso, eu tenho que fazer um novo vestibular ou eu posso pedir para mudar, alguma coisa assim? Vai depender muito da instituição que você escolheu e do curso que você escolheu. Vou voltar a usar como exemplo a engenharia. Você escolheu lá engenharia mecânica. Passou, cursou um semestre e não gostou. Mas você acha legal a engenharia química. Você vai conversar com o coordenador, vai ver a disponibilidade de vaga. Como hoje a gente tem uma defasagem muito grande dos alunos, então, do segundo, terceiro semestre em diante, a gente começa a ter vagas disponíveis. Para esse aluno que está dentro de uma instituição, se ele quer a mesma instituição, fica mais fácil conseguir essa transferência. Vai depender da disponibilidade que se tem mesmo. Agora, se você quer uma área completamente diferente, isso tem que ser feito por meio de um novo vestibular. Então, aí você vai fazer o vestibular e vai ingressar no seu curso. Vai conseguir validar algumas disciplinas, até porque tem algumas que são optativas, e aí você pode eliminar aquelas que você cursou, mas você vai ter que prestar um novo vestibular. Deixa eu aproveitar aqui. Quem é que está fazendo terceirão? Levanta a mão aí. E quem de vocês já escolheu a profissão para o vestibular aí? Deixa eu aproveitar aqui. Vem comigo aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é a profissão que você escolheu? Odonto. Como é seu nome? Júlia. Por que você escolheu odonto, Júlia? Porque desde pequena eu gostei de ir ao dentista e eu sempre me interessava sobre coisas que relacionavam ao odonto. E aí eu vou me especializar em pediatria porque eu gosto muito de crianças. Você já escolheu o seu curso? Odonto. Odonto também. Vai ser concorrente, então como é seu nome? Luísa. Quem mais aí já escolheu o seu também? Já escolheu? O que você vai querer fazer? Vou prestar para direito. Direito é bom aí, doutor, hein?
Já vem mais uma aí no mercado. Só para a gente saber um pouquinho, né, se as pessoas já escolheram, se estão aí já se especializando e estudando, de repente já pensando no que vão fazer para o vestibular. E a gente está chegando ao fim do programa Fala Jovem. Dá para ficar um pouquinho mais, para a gente conhecer também o trabalho desse fera, o cara que vocês vão conhecer agora um pouquinho de tudo que ele faz, porque ele não é só músico, não. Ele tem outras atuações aqui na região. É um cara que é muito conhecido e por isso a gente chamou ele, porque é um papo legal, que além de fazer um som para a gente, ele vai contar um pouquinho do seu papel, da sua história, de toda a sua trajetória dentro da música e das outras atividades que ele tem. Marco Aldino, tá no estilo com esse óculos aí, é a coisa mais linda, né? Marco, fala para a gente um pouquinho dessa tua carreira, porque eu sei que além de músico, tu tem outras atividades também que você pratica, né? Sim, sim. Bom dia, moçada. Eu comecei há muito tempo, né? Eu tinha uma banda onde eu era baixista e ali nos anos 90 eu montei uma outra banda e eu passei a cantar e nós assinamos contrato com a Sony Music, e uma multinacional, e a gente foi para o Rio. E aí eu passei a morar lá e quando eu estava no Rio eu comecei a fazer teatro e aula de teatro e daí eu parti para cinema e peças. Quando foi 2001 eu assinei com a Globo e aí eu fiz a Malhação em 2001, fazia o Raul. E de lá para cá eu venho me aperfeiçoando, né? Apesar de ser formado em Ciências Contábeis, mas hoje eu sou professor de teatro também, né? E de lá para cá eu vim aperfeiçoando toda... Dá aula onde? Dou aula na Cenário, na escola de dança, dou aula na Autonomia, e tem um workshop que eu vou fazer durante o ano todo com um parceiro meu, um sócio do Rio de Janeiro que está vindo. A procura é grande aqui na região? Eu até fiquei um pouco surpreso, assim, porque quando eu saí nos anos 90, assim, para fazer arte, para fazer teatro, alguma coisa, quase não tinha ninguém. E nessa volta, porque eu voltei para Florianópolis no ano passado, né, no final de 2013, eu vi a procura assim dos jovens hoje em dia pela arte, pelo teatro, né, que a interpretação para teatro e TV. E eu vi que aumentou muito assim o interesse mesmo profissional. E assim, e eu trabalho muito, Fábio, a questão da arte na essência mesmo. Por exemplo, quando eu trabalho com um ator, eu quero despertar nele aquela... Eu quero que a timidez saia, aquele problema existencial dele como ser humano. Por isso eu tenho muitos adolescentes, alunos, por exemplo, porque eles querem liberar uma coisa que está incomodando o social deles. Então esse é o meu foco. E acho que isso tem muito adolescente, eles são muito ligados, né, hoje em dia, e eles procuram, eles sabem que isso pode atrapalhar a profissão no futuro, essa inibição, né, essa timidez, e eu trabalho muito com isso. Então eu vi esse retorno dos jovens procurando por esse tipo de trabalho, uma coisa mais profunda, né, mais na essência. E quem quiser conhecer o trabalho do Marco Aldino, vai aonde? Rede social? Vai em alguma balada? Vai em algum barzinho? Vai aonde? Balada é raro. Assim, tem o meu Facebook, né, Marco Aldino com U, A-U-D-I-N-O, Marco Aldino, adiciona lá. E telefone para contato é 48 Florianópolis 91377148. Repete. 48 Florianópolis 91377148. Fala com a Michele. Marco, obrigado pela tua participação aqui no programa Fala Jovem de hoje. Obrigado a vocês também. Valeu. Gente, estamos chegando ao final de mais um programa Fala Jovem, né? Sempre numa iniciativa da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, e também com a parceria da TVAL. E você que está em casa e que quiser acompanhar através aí do seu computador como é que foi o programa de hoje e conhecer os outros programas Fala Jovem também que já foram aí, já estiveram no ar, e aqueles que nós vamos gravar daqui para frente, você pode acessar lá, ó. Atenção, anota aí, ó, agenciaal.alesc.sc.gov.br, você clica em TVAL, depois vai em programas, em produções, e lá você vai acompanhar todos os programas Fala Jovens que a gente já gravou e que a gente vai gravar ainda aí na sua cidade, se você quiser também levar. Obrigado pela presença de todos vocês que ficaram em casa acompanhando. Obrigado também a presença de todos vocês, alunos do terceirão e das demais séries aqui do Colégio Guru em Florianópolis. Obrigado pela presença da professora Karen também, que pode trazer vários assuntos importantes e debater com os alunos. Obrigado, professora. Obrigada. E obrigado ao deputado Mário Marcondes, que deixou um pouquinho a política de lado e veio conversar com os alunos. É sempre bom a presença do senhor aí no nosso Fala Jovem. Bom, muito obrigado também. Prazer, professora Karen, conhecê-la.
Parabéns pelo conhecimento técnico passando aí aos alunos. Parabéns aos alunos, parabéns pelas perguntas. Isso demonstra o interesse. Muito bom. Obrigado. Aí, professor. E com essas palmas dos alunos do Colégio Guru, a gente vai ficando por aqui com o sonzinho do nosso Marco Aldino, o fera da cidade. E quem sabe, daqui a pouquinho a gente volta na sua tela com mais um programa Fala Jovem. Um abraço. Sei que não é fácil viver sem você, que não é fácil tentar esquecer o que sinto por dentro do coração. Sei quantas vezes tentei mudar meu estilo, meu jeito de ser, mas meu mundo me deu o sinal que eu tanto esperava. Por dentro da cabeça, por meio da emoção, quantas vezes vou ter que dizer que eu sou mais eu. E se você quiser ficar, tente entender meu jeito, o meu jeito de amar. Eu sou mais eu. E se você quiser ficar, tente entender meu jeito, o meu jeito de amar. Obrigado. Fala, jovem!